Diga obrigado, Jesus. Vou falar para fora. Diga obrigado, Jesus. Aleluias. O Senhor está se movendo em nosso meio. Fique atento àquilo que o Senhor tem para liberar sobre você nessa manhã. Amém? Hoje eu quero compartilhar essa palavra com você. Vamos ver até onde eu vou conseguir. Mas você sabe que nós temos o nosso café, né? Então, aquilo que eu não consegui falar para você aqui, eu vou falar com você lá no nosso café. Diga comigo, prosperando em tempos de crise. Uma coisa que nunca vai mudar é o fato de que o mundo está em crise. Desde quando o mundo é mundo, essa é a verdade. O Brasil, então, nem se fala, né? Todo ano é crise, é conversa de crise. Mas isso mostra para nós que o problema está em uma raiz. A crise no mundo não é fruto da má gestão econômica ou da política. A crise no mundo começou lá no jardim, quando o homem decidiu ser independente de Deus. Então, até que todas as coisas sejam restauradas, o mundo continuará em crise. Mas Deus tem uma vida diferente para nós. Amém? Até porque você não está mais em Adão, você está em Cristo. Amém? Por isso que hoje eu quero perguntar para você, para onde você corre quando a crise chega? 2026 começou e a palavra de Deus para nós é de restauração e de aceleração, mas a expectativa do mundo é de crise. A questão é, a crise é inevitável, mas para onde nós vamos correr quando a crise chegar? E para ilustrar com você essa mensagem de hoje, eu quero usar a história de Isaac. Em Gênesis capítulo 26, nós temos a história de Isaac, que está na terra de Canaã, na terra da promessa, mas a Bíblia diz que houve uma seca enquanto ele estava lá, assim como havia acontecido com Abraão, o seu pai, quando ele também havia chegado na terra de Canaã. Gênesis 26, no versículo 1, diz a palavra do Senhor. Houve naquela região, em Canaã, uma época de grande escassez. Fala comigo, grande escassez. Como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Então, a crise chegou na terra da promessa. Não é porque nós somos de Cristo que nós não veremos a crise. Diga comigo, a crise é inevitável. A questão não é se a crise virá, ela virá. A questão também não é quando ela virá, porque não interessa quando ela virá. A questão é para onde nós vamos. Abraão decidiu, eu vou para o Egito. E Isaac quase que tomou a mesma decisão. Na verdade, ele estava indo para o Egito, quando no meio do caminho Deus interviu na decisão dele. Em Gênesis capítulo 12, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma bênção, que estaria com ele, que abençoaria quem o abençoasse, que amaldiçoaria quem o amaldiçoasse, e que ele não deveria temer. Mas no mesmo capítulo, alguns versículos após a promessa, a Bíblia diz que houve também uma seca. E Abraão decidiu ir para o Egito. O Egito, dentro desse contexto, aponta para o esforço humano, para a justiça própria. Por quê? Porque todas as vezes que há uma crise, você percebe que o povo sempre foge para o Egito. Por quê? Porque no Egito havia o delta do Nilo, que era um rio maravilhoso.
E eles criaram uma tecnologia de irrigação que tirava a água do rio para suprir a necessidade das plantações, ou seja, mesmo que houvesse uma grande seca, não faltava água para eles. Então, todas as vezes que havia uma crise no mundo oriental, todo mundo corria para o Egito porque lá havia socorro. Só que isso mostra para nós, dentro dessa história de Isaac e de Abraão, que eles estavam saindo do lugar da promessa e indo para o lugar onde o homem havia preparado o suprimento. Diga comigo, força humana. O sistema do Egito representa aquela ideia que diz para você, olha, se você quer prosperar, você tem que trabalhar mais. Você trabalha 8 horas por dia, trabalha 12. Quem já recebeu essa instrução? Se você quer viver uma aposentadoria precoce, trabalhe igual cavalo nos primeiros anos da sua vida. Que depois do final é só alegria. Mentira! Por quê? Porque você vai gastar a sua saúde atrás do dinheiro, depois vai usar o dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Porque uma noite de sono, irmão, perdida, não tem como você recuperar mais. Sabia disso ou não? Tem gente que fala assim, olha, vou deixar minha casa por um tempo, vou investir no meu negócio e depois eu vou desfrutar da minha família. O problema é que 1 ano do seu filho não volta. Nunca mais ele vai fazer 1 ano. Nunca mais você vai ver o primeiro passo. É só uma vez. E nisso, de trabalhar para prosperar, de ir para o Egito, para dar um sustento para a família, muitas famílias se perderam. Algumas existem, mas apenas sobrevivem. Porque a base é o dinheiro. Você está entendendo ou não? A ideia do Egito é a ideia de que, se você não trabalhar, Deus não vai te ajudar. Alguém comentou no YouTube a pregação da semana retrasada, né? Que semana passada não teve a transmissão. A pessoa disse assim, ela disse assim, Deus só dá saúde, nós temos que levantar cedo e trabalhar. É verdade? Você tem que levantar cedo para trabalhar, não tem? Se você trabalha cedo, senão você trabalha tarde, você levanta de tarde. Mas a questão é, o que ela está dizendo? Deus me dá saúde, o resto eu corro atrás. Quem nunca, né? Você vai desejar para a pessoa, deseja um ano de prosperidade, de paz. A pessoa fala, não, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Isso é a mentalidade do Egito. Deus não te fez para ser um escravo que depende de si mesmo. Deus te chamou para ser herdeiro. Amém? Por isso, Deus interveio no Isaac. Porque Abraão, Deus não interviu, Deus deixou. A consequência está aí até hoje. Por causa da ida de Abraão ao Egito, ele ganhou uma escrava chamada Agar, teve um filho com ela chamado Ismael, que é o pai dos muçulmanos, e está aí a tragédia até hoje. Porque decidiu ir atrás do suprimento na força humana, ao invés de confiar na provisão de Deus. Diga comigo, eu preciso confiar na promessa. O Egito é como um balde furado. Eu ia fazer essa ilustração aqui, mas ia molhar tudo aqui, ia dar trabalho. Mas no GC você faz lá. Imagine um balde. E você tem que carregar esse balde, essa água, de um canto para o outro. Porém, esse balde está furado. Você consegue carregar? Depende do furo, né? Mas se você tem uma caixa d'água e você precisa encher um balde, e você tem um balde furado, você vai conseguir enchê-lo. Se você correr, se você se esforçar, se você der muitas voltas, vai dar certo. Mas o desgaste será maior. Significa que acordar cedo prospera? Padeiro, lixeiro, discordo. Tem gente que diz que se você acordar cedo e dormir tarde, você prospera. Tem muita gente que duvida dessa história. Agora, o salmista diz que em vão é você trabalhar e conquistar as coisas se o Senhor não edificar a sua vida. Significa que
o que Salomão disse. A bênção do Senhor. Eu vou ficar citando esse versículo até entrar na sua cabeça. Você não procurou na Bíblia, eu sei. Porque você não está nem aí, né? Você acredita. Estou falando, você vai crendo. Aí, continua. A bênção do Senhor. Nossa, já tem um ano que eu estou falando e você não decorou? A bênção do Senhor enriquece, sem as dores fadigantes de um dia de trabalho. O que significa? Significa que a prosperidade do Egito é baseado no medo. Medo de quê? De morrer de fome. Se eu não trabalhar, pastor, não vai cair do céu. Eu não estou no deserto para cair carne do céu. Não é assim que a gente pensa? Então é baseado no medo e na confiança na carne. Aí toda vez que você lê a palavra carne, você acha que é pecado. Não, carne na Bíblia nada mais é do que a sua força natural. É o que você consegue fazer. Se você consegue trabalhar 8 horas por dia, você tem um salário. E se você confia nesse salário para a sua prosperidade, você está confiando na sua. E não é pecado. Quando Paulo diz aos Gálatas sobre as obras da carne, ele não está dizendo de pecado. Ele está dizendo de resultado natural da nossa própria capacidade. Só que o que Deus quer para nós? Deus quer algo que vai além da nossa capacidade. Amém? Então, entenda o seguinte. A crise não é o fim da sua prosperidade. É o teste da sua fonte. A crise não é para matar você, é para te promover. Que palavra gostosa de ouvir. Diga comigo, a crise não é para me matar, é para me promover. Por exemplo, Faraó teve um sonho, e aí teve crise no Egito, porque ninguém sabia distinguir o sonho do Faraó. Mas aí alguém falou, chama José, José sabe. Houve um momento de crise na corte de Faraó, mas havia um homem que Deus havia escolhido. E aquela crise na corte promoveu José para o governo. Do dia para a noite, ele saiu da escravidão para o governo. Nabucodonosor teve um sonho. E esse povo do mundo gosta, né? Você já percebeu que as grandes profecias na Bíblia são dos reis? Faraó, Nabucodonosor. Nenhum crente sonhou com nada assim que vai mudar o mundo, né? Por que será, né? Porque nós não cremos que Deus prospere, irmão. Eu contei para você aqui esses dias sobre o pastor lá que teve a visão. Você está orando por isso, para Deus te dar uma visão, uma ideia, para você prosperar? Tá nada, né, irmão? Tá aí, pastor, Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, Deus me deu, Deus tomou, aleluia. Nu eu vim, nu eu voltarei. Não, irmão, Deus quer te fazer prosperar. Amém? Então, quando a crise vem, ela não vem para matar você, para destruir você. É uma promoção de Deus. É o quê? Essa é uma base para a semana que vem, que é a mensagem que eu vou pregar semana que vem. A crise é uma promoção. A Bíblia diz que Daniel estava lá tranquilo na casa dele, dormindo. E o Nabucodonosor estava doido. Tive um sonho, eu preciso saber a revelação desse sonho. Aí os sábios falaram, uai, rei, fala para nós qual é o sonho que nós vamos dizer para você. Ele falou, não, assim é muito fácil. Vocês podem inventar qualquer coisa, eu não vou saber se é verdade. Eu quero que vocês me digam o sonho que eu sonhei. É doido, é? Eu já acho ruim você vir falar para mim de sonho, para eu desvendar o sonho. Imagina se for para me descobrir o que você sonhou. Aí os magos falam, mas não, rei, aí não, aí você quebra nós, velho. Aí o rei falou, e o negócio é o seguinte, se ninguém descobrir o que eu sonhei, eu vou matar todo mundo. Daniel estava onde? Em casa, dormindo. De repente, o oficial do rei chega lá, fala, e aí Daniel, beleza? Eu vim aqui para matar você. Aí Daniel, peraí, o que está acontecendo? O negócio é o seguinte, Nabucodonosor teve um sonho lá, os magos dele não sabem dizer o que é o sonho, e aí para ajudar ele falou que não vai contar, e aí ele mandou matar todo mundo, eu vim para te matar. Aí Daniel falou, não, é crise?
É minha chance, peraí. Me dá um dia. Eu vou falar com quem resolve o problema. Uma crise está sendo usada como uma oferta de promoção. Aí o que a Bíblia diz? Daniel vai fazer o quê? Não, antes disso. Ele liga para os irmãos. Sadraque, Mesaque e o irmão do nego. O pessoal, o negócio é o seguinte. Ó, o GC dele, ó. 3 irmãozinhos. Pessoal, é o seguinte. Temos uma chance de prosperar. Aí, você teve uma ideia de um negócio, Daniel? Não, nós vamos morrer mesmo. Ué, como assim? Mas agora é a chance de Deus mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Vamos orar para Deus dar a resposta? Aí a Bíblia diz que os 4 começaram a orar. E Deus deu a revelação. Enquanto Daniel orava com seus amigos, Deus trouxe a palavra. E aquilo que ia ser um decreto de morte se tornou um decreto de provisão. Porque agora Daniel se tornou o governador da Babilônia. E o pior, levou os amigos junto. Por isso você tem que ter amigo de oração, irmão. Vira para o seu irmão e fala, ora comigo, irmão. Na hora que Deus me abençoar, eu te abençoo. Mas vamos voltar para o José, que eu não sei como eu fui parar no Daniel, né? Qual que é o José? Olha só, versículo 2 de Gênesis 26. O Senhor apareceu a Isaac e o orientou. Diga comigo, orientou. Não é uma ordem. É uma orientação. Você pode fazer da sua vida o que você quiser e Deus não vai te obrigar. Mas o texto diz que Deus deu uma orientação. Eu prefiro seguir a orientação de Deus. É tipo o professor que está dando a prova e está dando a colinha. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra. Eu estarei contigo e te abençoarei. Deus aparece para Isaac e fala para ele, em nome de Jesus, não faz igual seu pai, não. Você não sabe da ideia que seu pai teve? Seu irmão não queria te matar? Não vai não, que você vai arrumar outra confusão. Fica aqui. Fica na seca. Fica aqui na terra rachada que não tem chuva. E aqui eu vou te abençoar. Parece o diabo ou não? Parece o diabo, irmão. Tá todo mundo fugindo para o Egito. Não chove. Não tem como plantar. E Deus está dizendo que vai me prosperar aqui. É o diabo querendo me envergonhar. Diga comigo, não desça ao Egito. E Deus disse, eu estarei contigo e te abençoarei. O que Deus está dizendo? Eu vou te prosperar na crise. A crise é uma oportunidade para Deus te promover. Pastor, mas como que Deus faz isso? Vou te ensinar aqui nessa história 4 princípios. Quantos? Essa é a minha intenção. Se vai dar tempo, eu não sei. 4 princípios para você prosperar em tempos de crise. E se eu fosse o seu, eu anotava. Porque segundo a internet, quando você anota, você aprende mais. 4 princípios. Primeiro princípio. Firme-se na aliança e não na crise. Firme-se na aliança e não na crise. A crise é inevitável. O problema é inevitável. Mas maior do que o seu problema é a aliança que está sobre a sua vida. Quando Deus falou com Isaac, Deus não falou sobre a seca. Deus falou sobre a promessa. Olha o que Deus disse para Isaac. Porque a ti e a tua descendência que darei todas estas terras e manterei o juramento ou a aliança que fiz a teu pai, Abraão. Deus não disse, Isaac, o pau vai comer para o seu lado. A crise é grande, o Lula tem mais 1 ano e provavelmente mais 4, aleluia. Guarda dinheiro, vai para os Estados Unidos. Não. Deus disse, foca na aliança.
A crise não é maior do que a aliança de Deus na sua vida. Amém? O que Deus estava dizendo para Isaac é: eu vou te abençoar por causa da aliança que fiz a teu pai, Abraão. Eu não vou te abençoar porque você merece, eu não vou te abençoar porque você fez alguma coisa, eu vou te abençoar porque você é herdeiro de uma promessa. E adivinha quem mais é herdeiro da promessa? Você. Gálatas 3:29 diz que por causa de Cristo, nós somos herdeiros da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Ou seja, a mesma bênção que estava sobre a vida de Isaac, também está sobre a sua vida. Assim como Deus prosperou Isaac no tempo de crise, você tem direito à mesma promessa. Deus faz distinção de pessoas, então se ele prosperou Isaac, ele vai prosperar você também. Amém? Você toma posse disso? Fala um amém, dá uma salva de palmas, faz alguma coisa, irmão. Eu tenho que falar quanto para você poder fazer alguma coisa? Não sei, eu percebi nos últimos cultos que parece que a palma só vem na hora que você está falando assim, tá bom, pastor, chega. Sei, eu percebi esse padrão nas últimas pregações. Mas tá bom. A hora que você quiser que eu paro, você fala. Pastor, mas como que Deus vai me prosperar? Eu só ganho um salário. Já te dei aqui o exemplo, você está orando por isso, para Deus te dar uma conexão lá no seu trabalho? Não, pastor, só pensa em trabalhar mesmo. Não, irmão. Você pode estar trabalhando, ganhando um salário, Deus vai mandar alguém lá no seu emprego, vai gostar de você, vai olhar para sua cara e falar assim, que coisinha linda, meu Deus, eu vou levar você. Você não crê, né, irmão? Você não crê. Ó, meu trabalho, que não é lá essas coisas, eu já tive essas oportunidades. Acredita que 3 empresas de igreja já quiseram me carregar? Por que eu não fui, né? Oh, meu pai. Estaria tão bem, né? Oh, Senhor. Tá bom. Deus pode te promover no lugar da crise. Amém? Você pode sair igual aquela cozinheira de um salário mínimo para 10 mil reais. Hã? Eu creio nisso. Segundo princípio. Vamos correr aqui. Primeiro princípio, firme-se na aliança e não na crise. Segundo princípio, esse aqui é fundamental. Não aceite condenação. Isaac creu que Deus poderia prosperá-lo no tempo da crise. Mas preste atenção que isso aqui é muito importante você entender. Isaac quase caiu no mesmo erro do pai de ir para o Egito. Ele não foi. Mas onde ele foi, ele cometeu o mesmo erro do pai. Qual foi o erro do pai dele? Mentir. A diferença é que Abraão deu a mulher dele para casar, né, com outro. Isaac não chegou nesse ponto. Deus não deixou. Mas a Bíblia diz que enquanto Isaac estava em Gerar, ele mentiu. Ele falou, ó, você vai ser minha irmã a partir de agora. Porque se esses caras olhar para você... Irmão, um padrão. Abraão falou a mesma coisa. Minha mulher é muito bonita. Depois Isaac falou a mesma coisa. Minha mulher... Eu acho que isso é um padrão de homem de Deus, viu? Sei não. Você elogia sua mulher? Hã? Pastor, eu não sou Abraão. Pois é, por isso que você não recebe as bênçãos dele. Por quê? Aprenda uma coisa. Antes de Deus manifestar algo na vida do homem, ele vai gerar primeiro na vida da mulher. Não é à toa que essa mulher tem um útero. Você não tem. Mas isso é outra pregação. Isaac mentiu. E eu vou dizer para você, irmão. No caminho da promessa, você vai mentir também. Pastor, não minto. Mas você peca. E aqui que está o grande problema. Pecar não é bom. Amém? Mas pecar na crise, acho que é pior ainda.
Por quê? Porque a condenação é maior. Você está ali orando pela provisão, você está orando pelo milagre e de repente você peca. Fala a verdade, não dá um balde de água fria, não sei ou não? Aí você fala, meu Deus, como é que Deus vai me prosperar agora se eu falhei? Não podia pecar, logo agora. Na hora que eu falo para você, irmão, sua bênção está chegando. Aí você sai daqui e peca. Você pensa o quê? Voltou. Hoje estava chegando e ele voltou. Por quê? O diabo não pode impedir você de ser abençoado, mas ele vai tentar condenar você. Ele vai tentar dizer para você que você não merece, porque você pecou. E se fosse assim, Isaac não seria abençoado, porque ele mentiu, ele pecou. Mas graças a Deus, nós temos um Deus de aliança e não um Deus legalista. Amém? Não pense na sua falha, pense na promessa de Deus na sua vida. Pastor, então posso pecar à vontade? Você é maduro. Você não é criança mais. 1 João 2:1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, não se condenem. É isso. Pastor, mas e se eu pecar no momento da crise, no momento ali que eu estou, né, antes de eu expulsar o demônio, se eu pecar, o demônio vai sair? Vai. Pastor, mas e ele vai falar meu pecado? Não. Por quê? Olha o que diz Paulo a Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar. O que significa? Deus disse que vai fazer, ele vai fazer apesar de você. Deus não vai cumprir a promessa dele na sua vida porque você é bom. Ele vai cumprir porque ele é bom. Amém? Então, entenda essa palavra que ela entrou no meu coração. Eu espero que entre na sua também. Deus não abençoa os perfeitos. Ele abençoa os aliançados. Deus não está atrás de gente perfeita. Deus está atrás de pessoas que querem fazer uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com Deus? Então você está capacitado para receber a bênção. Amém? Não aceite condenação, irmão. O diabo vai tentar condenar você. E eu vou te dizer, é verdade. O diabo vai dizer, você não merece. É verdade. Você não orou o suficiente. É verdade. Você nem prestou atenção direito na pregação. É verdade. Mas também é verdade que Deus me abençoa por causa da aliança. Amém? Seja ousado. Hebreus diz que nós temos que entrar com ousadia ao trono da graça, para que recebamos socorro no momento da adversidade. Olha que palavra maravilhosa. Você recebe socorro quando? Na adversidade. Porque socorro na paz você não precisa. Deus não vai te dar o que você não precisa, Deus vai te dar o que você precisa. Se é de resposta que você precisa, é a resposta que Deus quer te dar. Se é cura que você precisa, é cura que Deus vai te dar. Se é prosperidade que você precisa, é isso que Ele vai te dar. Amém? Jesus disse, qual é o pai que o filho tendo fome vai dar uma pedra para ele? Tem uns pais doidos no mundo. Mas eu acho difícil alguém fazer isso. O que Jesus está dizendo? Deus vai te dar o que você precisa. Eu não sei o que você precisa receber de Deus, mas uma coisa eu sei, Ele quer te dar. Você não está afim de receber, mas Ele vai dar assim mesmo, porque Ele é Deus. E aí, se Ele não quiser dar para você, eu recebo em nome de Jesus. Preste atenção. Isaac foi para Gerar. Mentiu? Sim ou não? Sim. Mas ele tomou uma atitude. Ele tomou uma decisão. Olha o que o texto diz. Gênesis 26:18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abrão, que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abrão, e lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Irmão, isso aqui eu vou falar para você. Aleluia, irmão, me ajuda. Preste atenção nesse versículo, medita nesse versículo, porque aqui está a chave para a gente prosperar nos tempos de crise.
A Bíblia diz que Isaac reabriu, diga comigo, reabriu. Ele reabriu os poços que o pai dele havia aberto. E o mais interessante, ele deu os mesmos nomes. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Significa que Isaac chamou a mesma coisa que Abraão havia chamado. Guarda essa informação, que ela é importante para você. Terceiro princípio. Reabra os poços do seu pai. Abraão cavou poços quando ele estava peregrinando sobre a terra de Canaã. Ele não sabia, talvez, mas ele estava preparando o caminho para a sua geração. E aí agora Isaac, no tempo da crise, o que ele faz? Ele não vai cavar novos poços. Ele não vai reinventar a roda. Ele vai seguir os passos do seu pai. Pastor, qual é a chave? É simples. Jesus fez o trabalho pesado por você. Ele já cavou o poço na cruz. Pare de tentar reinventar a roda. Siga os passos do seu pai. Pastor, o que significa? Pastor, se eu tiver alguém para me ajudar, eu vou prosperar. Não, irmão, você está tentando inventar a roda. Pastor, se eu mudar de cidade, eu vou prosperar. Não, você não precisa de fazer algo novo, você precisa seguir os mesmos passos de Jesus. O que significa? Jesus liberou cura para você? Aonde está a cura? Aonde? Na cruz. Ficou com medo, irmão? Onde está a cura? Na cruz. Então, quando eu preciso de cura, eu tenho que ir aonde? Na cruz. Eu não tenho que inventar. Sabe? É muito difícil falar as coisas para você, irmão. Está mais sendo gravado. Mas às vezes a gente espiritualiza demais as coisas. E nessa tentativa de espiritualizar as coisas, na verdade estamos indo para o Egito. Por exemplo, você crê que você vai prosperar? Aí você fala assim, pastor, mas o que eu tenho que fazer para prosperar? É a pergunta que vem logo na nossa cabeça ou não? Por quê? Porque nós estamos querendo inventar a roda. Como se Deus nunca tivesse prosperado ninguém na face da terra. Por exemplo, você usa pasta de dente? Qual a marca mais famosa que tem? Colgate. Você sabia que esse cara era um crente? Sabia? E que foi Deus que deu a ideia para ele? E se Deus dá a ideia de pasta de dente para o seu Colgate, Deus não pode dar alguma coisa para você? Não, pastor, é porque Deus faz assim, com jeito inteligente. Ele não era, não. Grandes revoluções do mundo não vieram através de ímpios, vieram através de crentes. Porque Deus quer prosperar os crentes, irmão. Olha para o povo judeu. Toda grande invenção do mundo vem dos judeus. E nós? Trabalhar, né, pastor? Fazer o quê? Vamos trabalhar, uai. Ainda bem que o culto não é de noite, pastor, porque se acabar tarde eu já fico doido para ir embora para trabalhar segunda-feira. Deus quer te prosperar, irmão. Coloque isso na sua cabeça. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, não deixa eu te bater não, irmão. Cura, paz, saúde, prosperidade, tudo isso, Jesus já conquistou para nós. Agora, lembra do detalhe que eu falei de Isaac? Isaac deu os mesmos nomes para os poços que o pai dele havia cavado. O que significa? Eu não tenho que dizer o que Jesus não disse. Jesus disse que é da vontade de Deus que eu morra doente? Então eu não posso dizer isso. Não, pastor, mas Jesus disse que aquela doença do cego foi colocado para a glória de Deus. Mentira, irmão, não está escrito isso. Você não leu isso na Bíblia, porque não está escrito.
Pastor, você é doido? Lá João capítulo 9, versículo 2, Jesus disse que o cego era cego para que manifestasse nele a glória de Deus. Não, Jesus não disse isso. Pastor, o que está escrito então? Para que se manifeste nele as obras de Deus. O que significa? O diabo cegou, mas Deus vai curar. Significa que eu não posso discordar de Deus, irmão. Deus disse que você é pobre. Pastor diz sim lá, ó, Deus disse para Israel, você é verme, pobre. Não, irmão, você não é Israel, não. Em nome de Jesus, como é seu nome? Como é seu nome? Ei, irmão, ô irmão. Ô irmão. É pelo teu nome que ele te chama. Amém? Se Deus diz que você é rico, fala isso, irmão. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. É problema de Deus, foi Ele que falou. Já viu aqueles crentes pentecostal? Como é seu nome? Meu nome é reverendo. Não, reverendo não. Porque da Assembleia não tem reverendo. Meu nome é presbítero Mike Johnny, servo do Deus vivo, dono do ouro e da prata. Já viu essas pessoas? Irmão, conhecimento zero. Mas pelo menos consciência de identidade tem. Você não, quem é você? Eu sou pobre, humilde, servo do Senhor, aleluia. Não, irmão, você é filho do dono do ouro e da prata. Agora, olha que interessante. A única coisa que Deus disse que é dele, na terra, é o ouro e a prata. Deus nunca disse, a árvore é minha. O sol é meu. Não, Salmo 115 diz que tudo isso Deus deu para o homem. Mas ele disse, a prata e o ouro é meu. E eu dou para quem eu quiser. Pastor, é aí que tá, né? Será que Deus quer me dar? A conversa é essa. Que ele é dono, eu sei, né? Dele, ele faz o que ele quiser. Pois é, 2 Coríntios 9. Deus, Jesus sendo rico, se fez pobre por amor de você, para que por meio da sua pobreza você fosse enriquecido de saúde, pastor. Não, irmão, o assunto ali é dinheiro. Paulo está cobrando dinheiro da igreja. Gente, vocês arrumam oferta, porque eu vou pregar aí, vocês vão me dar oferta. Esse é o assunto. Aí você não pode mudar o contexto. Amém? Pastor, mas não sei, eu não tenho fé para isso. Porque você está debaixo de condenação. Deus quer te abençoar. Amém? Mas o problema é que os poços de Abraão, que Abraão cavou, foram entulhados pelos filisteus. E os filisteus é uma raça ruim do Satanás, né? Que representa hoje o diabo. Jesus cavou um poço muito grande na cruz por você, sim ou não? Pastor, o que é poço? Deixa eu te explicar o que é poço. Existe diferença entre poço e cisterna. O que é uma cisterna? É um buraco que você abre e o objetivo desse buraco é reter a água da chuva. Então, quando chove, a água vai empoçar ali, claro que você vai revestir todo a cisterna para a água se manter. Beleza. Mas não foi isso que Abraão fez. Abraão cavou poço. O que é um poço? Poço é algo que exige muito mais esforço, mais tempo e mais dinheiro. Porque você não vai cavar um buraco. Você vai cavar um buraco até chegar lá nos lençóis freáticos. Porque você sabe que embaixo de nós tem água, né? No deserto em cima não tem água. Mas embaixo tem água. O problema é que tem que cavar muito. Às vezes meses para alcançar o lençol freático. Uma vez que você alcança o lençol freático, você tem acesso a toda a cavidade de água, de abundância que existe debaixo da terra. Ou seja, você não depende da chuva que vai vir para reter a água. Quando você precisar, tem água ali o suficiente para você beber, seja em tempo de seca ou de chuva. Está entendendo? O problema é que é muito trabalhoso. Por isso que ninguém fazia isso. Mas a Bíblia diz que Abraão decidiu dedicar esforço, tempo e dinheiro para cavar esse poço. Entenda o seguinte, irmão. Você tem acesso à fonte. O problema é que o diabo, assim como os filisteus, vai tentar entulhar a sua fonte.
Como? Jogando sujeira na sua cabeça. Como medo, por exemplo. Olha, não cria muita expectativa não, para você não se frustrar, vai devagar. Você não teve esses pensamentos. Medo. Será que você vai conseguir? Condenação. Olha o que você fez. Tudo isso é sujeira, é entulho. Ou pior, que é o mais normal, legalismo. Tá, Deus vai te abençoar, mas você não vai fazer nada? Vai fazer um jejum, um voto, um propósito? Nada? De graça. Fala a verdade, você não pensa isso não? Pensa, irmão. Falou o Senhor vai me abençoar, eu creio. Esse ano, restauração, aceleração. Ó, vou fazer só um votinho aqui, aleluia. O que é isso? Sujeira. Entulho. Para dizer para você que a fonte não é o suficiente. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: pare de querer fazer coisas e comece a acessar promessas. Acesse, reabra os poços do seu pai e dê a eles o mesmo nome. Não diga que você é o que Deus não disse que você é. Amém? Pastor, é que eu sou humilde. Humildade é reconhecer o seu lugar. Se o teu lugar é de honra, não aceite menos do que isso. Se o seu lugar não é de honra, não queira mais do que isso. Isso é humildade. Amém? Se Deus falou que você tem direito à cura, não aceite menos que isso, irmão. Seja humilde. Tem muita gente que age com falsa humildade. Você dá um presente para ela, ela fala: ô, irmão, não precisava, não quero não. Dá raiva ou não dá? Dá raiva, dá ódio, dá vontade de pegar o presente e fazer a pessoa engolir. Por quê? Porque ela é orgulhosa. Ela não aceita que as pessoas abençoem ela. Aí se eu não aceito que as pessoas me abençoem, quando Deus vai me abençoar? Está entendendo? Pessoas orgulhosas que se fingem de humildade. Ai, pastor, eu não falei nada porque eu não queria atrapalhar. Orgulhoso. O que na verdade você não quer que as pessoas saibam que você precisa de ajuda. Por isso que você não recebe. Está entendendo ou não? Reabra os poços do seu pai. Pare de querer fazer coisa. Pare de correr atrás de Deus só na hora que o trem explode. Não, pastor, eu vou dando o meu jeitinho aqui. Na hora que não der mais, aí eu falo para o senhor. Aí eu não quero saber não, irmão. Você vai costurando. Na hora que regar, você fala aqui, ó, arruma aí para mim. Aí eu não quero não, hein. Diga comigo, Jesus já pagou o preço para eu prosperar. Para a gente caminhar para o final, estou acabando, diga amém. Não? Estou suando igual louco aqui, irmão, quero ir embora. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra. Que terra? Seca. Na terra de Gerar, na terra seca, sem chuva. Loucura, ele é doido. Ele é doido. E naquele... Ai, irmão. Na hora que eu li isso aqui, eu falei: Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele semeou e... Que ano? 2026. Tá bom, para você chega de 2030, não tem problema, mas para mim é esse ano. Naquele ano, colheu... Pastor, que diabo é isso? O que é um centúplo? Cêntuplo é você plantar uma semente e colher 100 frutos. Pastor, explica-me, ó. É você plantar R$1 e colher 100. Pastor, 100 por 1? E se eu der 100? Presta atenção. Isaac semeou naquela terra seca e naquele mesmo ano. Por que a Bíblia fez questão de colocar isso aqui? Para dizer para você que o que ele vai viver é uma restauração e uma aceleração da bênção de Deus na vida dele. Porque ele é herdeiro de uma promessa. De quem era o poço?
Do pai dele, mas é dele também, né? É dele também, porque o pai já foi embora, está com Jesus. Morreu, é dele, mas o inimigo entulhou. Então o texto está dizendo que primeiro Deus restaurou o poço para agora poder acelerar a bênção na vida dele. Por isso que você precisa mudar a sua mente, irmão. Enquanto você não entendeu o que Jesus fez por você e começar a confessar isso, Deus não pode acelerar a bênção para você. O resultado da aceleração é fruto do poço que foi aberto. Agora, naquele ano. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu pensei, não estudei, vou estudar, eu te falo. Quando que ele semeou? Por quê? Imagine, claro que o calendário dele não é o mesmo que o nosso, mas imagine que eu semeei em outubro. Naquele mesmo ano, quer dizer que em 3 meses. Ai, meu Deus. Eu vou pesquisar depois, quando foi que ele semeou, que eu fiquei curioso agora. Porque a questão não é o tempo que durou 1 ano para ele colher. A questão é naquele. E se ele plantou em dezembro? Forte mistério, hein, irmão? Eu acho que eu estou pregando para mim, mas está tudo bem. Quarto princípio. Lance. Entenda o seguinte, isso aqui é muito importante você entender. Isaac, assim como o povo do Oriente, sobrevivia de 2 coisas. De plantio e... Quem mexe com animal é o quê? Quem mexe com planta é agricultor. Com bicho é o quê? É isso aí mesmo. Presta atenção. Se não tem chuva, tem como plantar? Não. Se não tem chuva e não tem como plantar, tem como os animais comer? Não. Ou seja, a prosperidade e a vida econômica está em crise. Mas a Bíblia diz que Isaac tinha algumas sementes. A pergunta é, da onde vieram essas sementes? Se ele estava num tempo de seca e não tinha como plantar, aquela semente era para quê? Naquele tempo, o que é uma semente? A semente faz parte, para ter uma semente eu tenho que ter o quê? Fruto. Pega a revelação, irmão, pelo amor de Deus. Para ter a semente, eu tenho que ter o fruto. Então, o que eles faziam naquele tempo? E hoje também faz, só que na indústria. Pegava o fruto, pegava as melhores sementes, separava essas melhores sementes para o plantio e o resto era para comer. Só que como agora não tem como plantar, tudo virou alimento. Então, a semente que Isaac tem na mão não são sementes boas para plantar, são sementes para alimento. E o que ele faz? Ele pega o que ele tem para sobreviver nos próximos dias e ele planta. É de boa qualidade? Não. Por isso que o diabo me tentou a fazer a oferta no final, depois da palavra. Eu falei, não vou fazer isso. Vocês vão aprender e domingo que vem eles fazem. Hoje não. Vai para lá, Espírito da Assembleia. Presta atenção, irmão. Antes da semente, o fruto. Isaac pegou aquelas sementes e ao invés de comer, ele semeou. É de boa qualidade? Não. Ensinaram para nós, e infelizmente eu também já ensinei isso, que a sua colheita depende da qualidade da sua semente. Se a sua semente é boa, você vai ter uma boa colheita. Entenda que é diferente de quantidade. De fato, Paulo diz que aquele que planta pouco, colhe pouco. Mas o que está em jogo é quantidade e não qualidade. Amém? Agora, Isaac tem poucas sementes. E não são sementes para plantar. São sementes para comer. Mas ele pega essas sementes ruins e joga numa terra ruim.
vai dar o quê? Nada, naturalmente, nada. O problema é que Isaac não está confiando na semente e nem confiando na terra. Ele está confiando no poço. Por quê? Ninguém está plantando. Por que ninguém está plantando? Porque ninguém tem a fonte. Ele tem. Isaac olha para a terra e fala assim, isso aí é fácil de resolver, eu tenho a fonte. Vou jogar água e vai dar tudo certo. Semente não presta, não confio na semente, confio na promessa. Aqui que está a questão. Qual é o seu poço? Lembra que eu disse, a crise, ela não vem para destruir você, ela vem para mostrar qual é a sua fonte. Se o seu poço, se a sua fonte é o seu trabalho, a crise vai te derrubar. Se a sua fonte é a sua força, a doença vai te derrubar. Mas se a sua fonte é Cristo, nada te para. Pastor, a terra é seca, não interessa. A semente não presta, não interessa. Pastor, me traz a luz. Pastor, meu trabalho, meu patrão é mão de vaca, ele não vai me abençoar. A terra é seca, não tem problema. Deus vai fazer alguma coisa, ele vai te promover. Amém? Entenda o seguinte, quando nós semeamos dízimos, primícias e ofertas, não fazemos para sermos abençoados, mas porque já somos abençoados. Significa que eu não confio na semente, eu confio na fonte. Pastor, eu queria dizimar um monte. Irmão, não é o seu dízimo que vai te abençoar, você já é abençoado. O dízimo é apenas uma conexão da sua fé com a fonte. Não é a terra que prosperou Isaac e nem a semente. Foi o que conectou esses dois. O poço. Você está entendendo? Agora, Paulo vai falar sobre isso. E aí, eu quero ler 4 versículos com você, para a gente encerrar. 2 Coríntios 9, versículo 7, diz o seguinte: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Poucos textos na Bíblia diz que Deus ama alguém que faz alguma coisa, principalmente no Novo Testamento. Mas aqui há um deles, onde Paulo diz que Deus ama o contribuinte, o doador, o ofertante, que faz isso com alegria. Aí ele vai explicar a base dessa alegria. Porque a base da alegria não está em dar. Qual é a base da alegria? Ele explica. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja. Aí você fala, pastor, tudo é graça? Sim, irmão, até no dinheiro. Você vai dar dinheiro e Deus vai te dar o quê? Graça. Pastor, eu não quero graça, eu quero dinheiro. Presta atenção, irmão. A fim de que em todas as áreas da sua... Eu aprendi que se você planta dinheiro, você colhe o quê? Mas não é isso que Paulo ensina. Paulo diz que você planta dinheiro e você colhe graça. E essa graça vai abençoar todas as áreas. Às vezes você está dando dinheiro para Deus abençoar teu trabalho e Deus está curando você de alguma doença. Porque Deus está recebendo algo, mas está te dando mais do que você merece. Então Paulo está dizendo que quando nós semeamos, a alegria está em saber que a graça de Deus nos será acrescentada e que todas as áreas da nossa vida, em todo, no grego, o que Paulo está dizendo é, seja na crise ou no tempo de bonança. Deus vai te acrescentar, Deus vai multiplicar, acelerar as coisas dele, seja no tempo da seca ou seja no tempo da chuva. Não tem tempo certo, a bênção vai vir. Amém? Tendo todas as vossas necessidades
Entendeu a base da alegria do doar? Ai, pastor, tô dizimando com alegria. Por quê? Porque eu sou bom. Não, você está dizimando com alegria porque você sabe que maior é Deus para prover na sua vida. Amém? Ninguém tem alegria. Ai, dei um carro, estou feliz. Ah, mentir para outro. A minha alegria está, a graça vai ser aumentada e as minhas necessidades serão. Lembra do poço que eu falei para você? Jesus conquistou isso para você na cruz? Então pega esse versículo e fala, Senhor, vem cá, vamos conversar aqui. Aqui, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai suprir minhas necessidades. Eu quero isso na minha vida. Isso é você agir em fé. Amém? Aí ele diz, para que transbordes em toda boa obra. Diga comigo, para ter a semente, eu tenho que ter o fruto. O que Paulo está dizendo? Se você lançar a semente, Deus vai dar o fruto para você em abundância. Aí eu te pergunto, tem mais fruto ou mais semente? Hã? Tem mais fruto ou mais semente? Mais semente. Né? Dentro de uma maçã, existem várias sementes de maçã. Sim ou não? Agora o texto está dizendo o contrário. Você vai lançar uma semente e Deus vai te dar muito mais frutos. Por quê? A bênção de Isaac. Você vai plantar um. Aleluia, estou pregando para mim mesmo. Deixa eu acabar logo que você já não aguenta mais ouvir eu pregando para mim. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que come, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Em outras versões, a palavra aqui é justiça. Deus vai fazer com que a semente multiplique. Como que semente multiplica? Alguém está me ouvindo? Aleluia. Deus vai fazer com que você colha mais através de uma semente. Isaac plantou na seca e naquele ano ele colheu 100 por 1. E Paulo está dizendo a mesma coisa. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas sua energia já acabou. Você não consegue receber mais. Meu Deus. Sereis. Meu Deus. É promessa, irmão. Não, pastor, não quero saber dessas coisas. Eu tendo o suficiente. Você sabe que gente que fala assim é egoísta, né? Porque se alguém está passando fome perto de você e você só tem o suficiente para você comer, você vai dar. Entendeu? Porque o diabo coloca isso na sua cabeça. Eu não quero o suficiente só para mim, irmão. Eu quero o suficiente para todo mundo. O que significa? Se alguém precisar de mim, eu não vou precisar tirar de mim para dar para essa pessoa. Porque é isso que a religião colocando na nossa cabeça também. Tira da sua mesa e coloque na mesa do outro e Deus vai te abençoar. Aonde que está isso, irmão? Deus supre a sua necessidade para que você transborde na vida do outro. Amém? Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser. Por que Deus me prospera? Para eu ser generoso em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Quando você é enriquecido, Deus é glorificado. Amém? Então, entenda que Deus estabeleceu esse princípio. Para que haja uma colheita, é preciso haver uma semeadura. Há muita coisa que eu poderia falar para você, mas não vai dar tempo mais. Acabou meu tempo já. Mas eu preciso que você entenda o seguinte. Deus quer te fazer prosperar. Por isso, não tenha medo de semear. Não tenha medo de fazer a sua parte. Porque quando você entende que o segredo não está no solo, e nem na semente, e sim na fonte, você vai colher 100 por 1. Amém? 4 princípios para você aplicar. Primeiro, vamos revisar para a gente terminar. Firme-se na aliança e não na crise. Segundo, não aceite condenação.
Terceiro, reabra os poços de seu pai. E por último, lance as suas sementes. O mundo diz para você, trabalhe mais. O Senhor diz para você, confie mais. Confie no Senhor, porque a obra está consumada. Amém? Fica de pé, eu quero fazer uma declaração com você. E eu creio que esse ano você vai viver o 100 por 1. Eu creio nisso, irmão. Essa mensagem não caiu no meu colo à toa. Se você não recebe, eu recebo, eu creio. Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos fazer uma declaração juntos. Diga comigo, Pai, eu renuncio à mentalidade do Egito. Eu largo o esforço próprio. Eu decido acessar a fonte da cruz. Eu limpo o entulho do medo, da condenação, da culpa e do legalismo da minha mente. Eu declaro que eu sou herdeiro da aliança. Por isso, eu lanço as minhas sementes com generosidade e fé, sabendo que a minha fonte é o Senhor. O preço para a minha prosperidade já foi pago. Por isso, eu me preparo para colher 100 por 1 neste ano, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Durante o café, nós vamos compartilhar um pouco mais, mas guarde isso no seu coração. Não é a terra, não é a semente, é a fonte, é a obra da cruz. Amém? Faça assim com as suas mãos. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, que aquilo que foi liberado sobre eles nessa manhã possa frutificar, florescer e abundar sobre a vida deles, Pai. Eu declaro uma semana de respostas, eu declaro uma semana de provisão e que eles possam viver, Pai, a provisão do Senhor, assim como Isaac, que eles possam ver o Senhor prosperando eles, mesmo nas adversidades e na crise do mundo, Pai. Nós tomamos posse e nos apropriamos disso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, uma semana abençoada em nome de Jesus.